Bom, então o tema de hoje não são só surras do Império Otomano, mas eu decidi colocar eles de título porque eu odeio o Império Otomano, nem eu sei por que direito. Mas, são meio que surras que os árabes levaram ao longo da história para os europeus, porque eu comecei a acompanhar a história por um canal no YouTube que também odeia o Império Otomano, então eu queria compartilhar um pouco dessas histórias que eu acho bem engraçadas, bem épicas com vocês. Então, vamos lá. Essa aqui é a timeline que a gente vai falar de hoje. Então eu vou falar da Batalha de Poitiers. Alguém tem alguma ideia do que seja isso? Batalha de França? Tá bom. E... Em Bom, 772. bom, vai falar do Vlad também, que foi inspiração pro Drácula, alguns dizem, né? Ele é o Drácula da vida real, assim. A Batalha de Dio, Lepanto, Batalha de Viena e a queda do Império Otomano em 1922, que não tem slide para isso pronto, porque eu esqueci. Mas enfim. A primeira que a gente vai falar sobre é a Batalha de Poitiers, né, por ordem cronológica. Então, basicamente, os mouros tinham invadido a Península Ibérica, eles tinham vindo ali pelo norte da África, eles tinham invadido a Península Ibérica. Opa, onde que eu tô? Bom, os mouros eram meio que povos islâmicos, né? E a invasão deles começou por volta de 711 depois de Cristo. Então os cristãos, não sei como fala, eles acabaram se refugiando aqui em cima, no topo, e ficaram na região montanhosa de Astúrias, que chama. E era meio uma vantagem estratégica, porque era muito difícil você atacar ali a região das Astúrias. Então eles conseguiram se defender ali e esperar um momento mais propício para reconquistar a península, como quem estava aqui no dia da Batalha de Aljubarrota viu. Bom, essa região dos muçulmanos aqui ficou conhecida como Emirado de Córdoba, e eles queriam continuar expandindo e invadindo a Europa. Eles queriam conquistar mais terras, saquear mais lugares e expandir o império deles. E como vocês podem ver, ali tinha uma fronteirinha com a França, né? Então eles foram lá e eles começaram a fazer guerrinhas com os franceses desde 722. E elas foram se intensificando. E os muçulmanos eles já tinham conquistado coisas históricas, como por exemplo a cidade de Lyon, eles tinham conquistado. Aí, a batalha em si, o comandante dos mouros era esse cara aqui, Abd al-Rahman, não sei como fala essa porcaria. A batalha lá aconteceu entre Poitiers e Tours, e algo bem interessante é que em inglês eles falam Battle of Tours, em português chama Batalha de Poitiers. Então foi um saco pesquisar, porque eu tinha que ficar alternando toda hora e demorou para eu entender que era a mesma batalha. Bom, o exército franco, era meio engraçado porque os mouros, a principal vantagem deles era a cavalaria, porque na Europa ainda não tinham um exército de cavalaria bem desenvolvido como os mouros tinham, então era muito difícil para os europeus conseguirem lutar contra eles por conta disso. Só que o líder, né, dos francos, ele percebeu que a legião dele era forte, os soldados mesmo, então ele adotou uma formação de falange, que é essa aqui, que vai a galera com os escudos e as armas assim, em quadrado. Ele criou várias falanges pequenininhas e, bom, elas conseguiram dizimar a cavalaria dos caras. É bem raro isso acontecer. Normalmente a cavalaria se sobressai sobre a infantaria. E nessa batalha eles ganharam, mas continuando. Basicamente o que aconteceu é que tinha um duque ali da região, ele ia precisar de ajuda para conseguir se defender, então ele falou... E chamou o rival dele, que era o Carlos Martel, que era o líder dos francos, era o rei dos francos. Chamou eles se juntaram, fizeram a coligação e a infantaria conseguiu vencer a cavalaria. Bom, pode parecer um pouco irrelevante essa batalha, mas ela foi muito importante porque ela freou a expansão moura na Europa. Então essa batalha foi o que fez, por exemplo, a França não ser invadida e conquistada pelos mouros, assim como foi a Península Ibérica. Então essa batalha tem uma significância enorme pro povo ocidental, porque foi meio que um divisor de águas ali, de Poitiers vocês não passam, e eles realmente não passaram. E daí pra frente esse califado deles foi cada vez mais decaindo. E, bom, eventualmente a Península Ibérica foi reconquistada, e quem estava na aula do Carmelo lembra, né, da queda de Granada. A próxima que eu vou falar, o Vlad, eu vou deixar por último, porque eu peguei um vídeo no YouTube pra gente ver, que é meu vídeo favorito do YouTube inteiro, assim. Batalha de Dio, eu já falei sobre ela aqui no History Club, mas faz muito tempo, faz mais de um ano, então a maioria de vocês nem estavam aqui. Os motivos da batalha são bem interessantes. Ali pela data vocês já devem ter mais ou menos noção do que estava acontecendo. Então, 1500 a gente tinha ali, né, o contexto das grandes explorações, das grandes navegações.
Então eles tinham acabado de conseguir dobrar o Cabo da Boa Esperança e chegar na Índia, depois de tantas tentativas de navegação e essas coisas. E quando eles chegaram lá, quem controlava o comércio eram os muçulmanos, né, que pegavam as ricas especiarias da Índia, passavam pelo Mar Vermelho, que é esse aqui, e mandavam para o Mediterrâneo para os venezienses se renegociarem ali com o resto da Europa. Isso era um comércio muito lucrativo. Então, quando os portugueses chegaram lá para pegar essa especiaria e levar para lá, ser uma nova opção, eles ficaram tipo, pô, a gente perdeu o monopólio, o que é isso? E eles começaram a assediar constantemente as feitorias, os mercadores e outras coisas dos portugueses lá. Então, eles começaram a tentar atacar, tentar obter o controle. Então, o rei de Portugal viu isso e falou, Lourenço de Almeida, vai lá proteger os comerciantes portugueses. Ele foi lá e montou, né, a frota dele, o esquadrão, para proteger a galera. E aí, os muçulmanos, né, buscando retomar o controle, eles prepararam um ataque contra os portugueses. Então, os muçulmanos eles falaram assim para os venezienses, ó, a gente não entende muito de guerra naval, mas manda uns barquinhos e uns remadores pra gente, que a gente faz um preço show para você nas especiarias. E os venezienses falam, beleza, topamos. Isso aqui é uma baita traição, né? Porque, pô, você vai ajudar o inimigo do seu amigo, assim, mais ou menos, né? Bem babaca. Mas, enfim, continuando. Depois, né, é difícil para quando os otomanos vêm invadir a Europa, você pedir desculpa para os caras e se aliarem, como vocês vão ver depois. Mas, enfim, continuando. Eles deram os navios, eles foram lá, pá, conseguiram matar o Lourenço de Almeida. O que eles não contavam é que o Lourenço de Almeida tinha o pai mais vingativo da história. Então, o pai dele era o Francisco de Almeida, e quando ele ficou sabendo da morte do filho dele, ele mandou uma carta para os caras, dizendo o seguinte, essa aqui é parte da carta, mas a carta original estava em muçulmano, em árabe, não sei que língua era aquela, tá difícil de traduzir. Mas a parte importante ele mandou na carta falando assim, eu tô indo aí pegar vocês, se prepara que eu vou chegar com o esquadrão, eu vou matar todo mundo, eu não tô nem aí. E os caras tipo, ficaram, pô, que medo assim, né? Só que aqui vem a parte do galo. Olha o que o cara escreveu na carta, que épico. Ele escreveu, vocês comeram o frango, agora vão ter que jantar o galo. E mandou pros caras. Carta oficial, o cara era maluco. Estaria tudo bem, né? Pô, um cara maluco querendo vingança se ele não fosse o vice-rei de Portugal. Então ele chegou lá com uma esquadra e, bom, vocês vão ver o que aconteceu. Antes de continuar, vou ter que explicar a diferença entre uma galeia e um galeão. Bom, o galeão é o grande navio português, aquele navio gigante, 360 peças de canhão, proporcionado a velas, canhões nas laterais e portinha para o canhão. E a galézinha, que é o que os otomanos tinham ali com a ajuda dos venezienses, tinham 5 canhõezinhos, tinham os remadores e e os canhões ficavam na frente. Então você estava muito exposto para tiros vindos da lateral, né? E os canhões eram muito pequenos, então eles não conseguiam causar o mesmo dano que o dos portugueses. Bom, aqui é mais ou menos como a batalha começou. O Francisco de Almeida estava com... importante lembrar, eram 17... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. Bom, eram 17 navios contra mais de 200 que os otomanos tinham. Então 17 naviozões grandes conseguiram dizimar os navios pequenininhos. Eles chegaram, né, na batalha, eles deram o primeiro tiro que meio que iniciou a batalha. Eles usavam uma tática muito interessante de atirar a bala para ela ricochetear na água e pegar no canhão, no navio inimigo. Então eles não atiravam direto na galeia inimiga. Ela batia na água e pegava no navio. O que ajudou muito na hora da batalha. Ninguém, era bem revolucionário para a época. E no final os portugueses conseguiram dizimar os muçulmanos, né? Os muçulmanos eles tinham meio que a vantagem de estar lutando em casa, porque eles tinham um porto deles ali, então eles tinham canhões perto, só que os portugueses conseguiram atrair eles para o mar e conseguiram quebrar eles ali mesmo. Bom, a batalha foi um massacre, os portugueses acabaram com todo mundo, e um historiador que eu gosto muito, ele disse que o mundo muçulmano afundou nos mares de Dio. Por quê? Porque essa batalha meio que consagrou Portugal e os ocidentais como os novos donos do comércio de especiarias. Além disso, garantiu que no oceano quem mandavam eram os europeus. Então todas as colonizações que iam vir à sequência, a gente só vê os europeus porque os muçulmanos levaram um couro indio. Lógico, tem outros motivos, mas o motivo para eles não tentarem foi por isso, levaram um couro indio. E também, né, lógico, tem o spice trade, né, a troca de especiarias. Lepanto é porque é tipo um Dio, só que bem mais bobinho assim. Eu prefiro muito mais Dio, porque, bom, os números são mais legais. Mas, enfim, em Lepanto você tinha, foi pelo mar Mediterrâneo, os otomanos, né, a galera árabe, os muçulmanos, eles tinham muito interesse no mar Mediterrâneo para continuar vendendo a troca de especiarias.
era importante porque eles tinham vários territórios no norte da África e um pouco ali nos Balcãs. Então para eles era importante para manter o domínio do império deles. Então Lepanto era bem importante para eles, né? A batalha acabou acabando com eles. Foi uma batalha com... não tinha galeões, eram galézinhas ali se enfrentando no rio, e dessa vez os venezianos, junto com a Liga Santa, estavam meio que do lado certo, né, do nosso ponto de vista ocidental. E eles meio que se redimiram e conseguiram derrotar os otomanos no mar ali. Foi uma batalha de galé, era remador, tiro e, bom, basicamente isso, né? Um resumo bem porcamente feito, mas não é tão interessante assim. Agora, essa aqui é legal. Bom, a Batalha de Viena, primeiro, né, a gente tinha o imperador do Sacro Império Romano e da Áustria e dos húngaros, que era o Leopoldo I, que é esse cara bonitão aqui, olha isso. Cara. Eu ia perguntar, já que era esse gracinha. Nossa senhora, ele é feio, hein? Meu Deus. Ele era o rei e ele estava no comando de Viena, né? E do outro lado, a gente tinha os otomanos querendo conquistar Viena, depois de ser humilhados em Lepanto, depois de perder em Dio, depois de só perder, eles queriam conquistar. Vamos expandir nosso império, vamos dominar a Europa. Então eles estavam marchando em direção a Viena. Eles queriam Viena porque era um baita centro de tanto cultural quanto de rotas. Então era muito importante você conquistar Viena para ter todo acesso ao comércio que vinha com isso. E eles poderiam depois invadir o resto da Europa e pegar outros lugares importantes, usando Viena como base. Quem estava comandando o exército otomano era o cara Mustafa Pasha, que está bem mais bonito que esse cara aqui. Na batalha a gente teve 150 mil otomanos fazendo cerco à cidade contra 11 mil homens que estavam sob o controle do Leopoldo I. Só que o Leopoldo ele não lutou essa batalha só com seus 11 mil homens, ele também recebeu a ajuda do João Sobieski, que era o rei dos poloneses. E a desvantagem que eles tinham de número era mais ou menos 50-1, então era bem absurdo. Bom, a batalha em si, ela começou com os canhões muçulmanos cuspindo fogo nos monstros de pedra portugueses, né? Eu roubei aqui de um canal do YouTube, mas as muralhas gigantes que não sofreram impacto nenhum com os tiros de canhão, elas conseguiram resistir muito bem. Os muçulmanos perceberam isso e eles começaram a cavar embaixo da muralha e colocar explosivo. Isso começou a abrir buracos e os europeus estavam tentando resistir. Eles estavam sem comida porque era um cerco, então eles estavam começando a sentir os efeitos da má nutrição e a falta de sono, já que eles tinham que ficar defendendo a cidade muitas horas por dia. Era tão grande a tensão que o comandante-geral das tropas ordenou que quem fosse pego dormindo ia ser fuzilado. Tudo estava indo bem para os otomanos, eles estavam com cerco, eles estavam com 50-1 na vantagem, até que João Sobieski e a lendária Cavalaria dos Ursados Alados, quem lembra da Guerra Fria, chegou para ajudar. Eles chegaram, né, junto com os Ursados Alados, que era uma divisão de cavalaria polaca, dos poloneses, chegaram mais 80 mil homens, né, de outras nações ocidentais que foram mandar ajuda pro Leopoldo, né? Acho que eles foram persuadidos pela beleza do Leopoldo. Chegaram esses 80 mil guerreiros e os otomanos foram simplesmente varridos no campo de batalha. Eles acabaram perdendo 30 mil homens, enquanto os europeus só perderam 10 mil. Isso foi uma derrota tremenda para o Império Otomano, que tinha finalmente sido freado no lado oriental da Europa. O Mustafa Pasha, ele fugiu para o país dele, né? Voltou derrotado, só que não durou muito tempo a fuga dele, porque Sultão mandou decapitar ele depois da humilhante derrota. Bom, a consequência disso é que séculos e séculos de luta entre europeus e otomanos finalmente tinha sido decidida. Os otomanos não iam passar dali, agora os europeus iam puxar eles de volta para o império deles. Meio que a gente tem Constantinopla como sendo uma grande perda para o mundo ocidental, e a gente tem a resistência de Viena como uma grande vitória para o mundo ocidental nos conflitos com os otomanos. Então meio que Constantinopla foi a grande queda e Viena foi o grande bloqueio ali, onde eles conseguiram finalmente, foi tipo o começo do fim do Império Otomano, assim como Constantinopla foi o fim do Império Romano, né? O Império Bizantino. Bom, opa. Ixi. Bom, a última parte não tem, né? Então eu vou voltar para a timeline. Mas a gente acaba o Império Otomano com eles perdendo na Primeira Guerra Mundial. Quem estava aqui lembra, a gente teve várias revoltas internas, além da campanha de Galípoli, que foi muito custosa para os dois lados. Quem lembra aí das praias de Galípoli, um caos tremendo. Alguém não estava quando eu falei da Primeira Guerra? Não.
Bom, então acho que eu nem preciso falar muito sobre a queda do Império Otomano em si, porque quem estava no dia sabe, né? Mas, em suma, várias revoltas internas muito por conta do Lawrence da Arábia. Quem não tava no dia também pode ir no canal do History Club, É né? verdade. O vídeo tá lá, Primeira Guerra Mundial, e vocês vão gostar bastante. É verdade. Bom, e basicamente foi isso, a queda do Império Otomano. E por último, que eu prometi que eu ia falar do Vlad, o Empalador, eu queria copiar o vídeo do cara, mas eu não consigo. Tipo, é muito legal mesmo, eu adoro esse vídeo. Eu vou passar pra vocês. O Vlad não é nenhum herói não, tá? Tipo, ele é um assassino sanguinário, mas é bem épica a história dele.